Shalom a todos, então vamos lá. Tempo fresco. Eu fiquei bastante tempo sem fazer leitura, estava muito calor durante a semana, não estava nem saindo para fazer minha caminhada na beira do rio. E hoje eu já fiz a caminhada na beira do rio, mas lá tá assim, tá meio que deserto, eu não fiquei lá fazendo live não, eu vim pra cá, uma praça que tem perto da avenida. Então eu estava fazendo, semana passada eu estava fazendo Atos 8, do 20 em diante. Normalmente eu leio os últimos 2 versículos do vídeo anterior. Eu estava fazendo semana passada, aí apareceu um cara estranho, estava lá embaixo, perto do rio, apareceu um cara estranho lá, eu me mandei, fui embora, não terminei a live. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa live, ok? Atos 8 é do versículo 20 em diante, mas eu vou reler aqui o 18, porque aqui a gente está contando a história do Filipe, que foi para Samaria pregar, um dos apóstolos foi para Samaria pregar. Ali, muitas pessoas se converteram. Depois o apóstolo Pedro foi para lá com outro apóstolo. E estava impondo a mão às pessoas, elas estão recebendo o batismo do Espírito Santo. Aí apareceu lá um tal de Simão querendo comprar o dom do Espírito Santo. Vamos ver a história desse Simão? Eu tinha começado a fazer e não deu certo. Em nome de Jesus, hoje vai sair. Eu vou ler aqui o versículo 18 de Atos 8, mas já li também no último vídeo que eu fiz. Mas vamos lá. 18, Atos 8, 18. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Se tem alguém vendendo os dons do Espírito Santo a troco de dinheiro, sai, fuja deles. Fuja. Se alguém... Ali ele estava querendo comprar. Mas tem gente que vende também, viu? Tem gente que quer vender os dons do Espírito Santo. Cuidado. Cuidado. O Espírito Santo não é nem para vender, nem para comprar. Tem que ter uma vida santa. Verdadeiramente crer em Jesus de Nazaré. Então vamos lá, o 19. Olha o que ele falou. Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só, ofereceu dinheiro para dar esse poder. Porque eles também queriam ser igual aos apóstolos. Gente, tá cheio de gente por aí assim. A pessoa tem uma vida no pecado e ela quer os dons dos apóstolos, que viveu 100% para Deus. Os 12 apóstolos foi tão separado e serviu a Deus com tanta fidelidade que eles fazem parte dos 24 anciões do céu. Ok? Só você ler Apocalipse. Vamos lá. Ele ofereceu dinheiro e depois falou isso. Não, sabe, porque eu também quero batizar as pessoas no Espírito Santo. Oferecendo dinheiro para conquistar o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo é vendido? Vamos lá. Aleluia. O 20. Mas disse-lhe Pedro: vá, tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Eita! Gente, como eu amo esses apóstolos. Como eu amo esses apóstolos, gente. Eles não tinham medo de falar. Podia ser do povo judeu, podia ser gentil, podia ser romano, podia ser quem for. Eles não tinham medo. Se quisesse matar, mas eles não tinham medo de pregar. Hoje em dia as pessoas têm medo de pregar. Hoje em dia é o mimimi. Hoje em dia é... toma cuidado pra você não ofender ele, senão ele não vai mais na igreja.
Então ele está indo na igreja só porque você mima ele. O dia que você não mimar mais, ele vai parar de ir. Então ele não está seguindo Jesus de Nazaré, ele está seguindo os seus mimos. O dia que você parar de mimar, ele não vai mais, porque ele está seguindo o seu mimo. Você até passava o resto da vida mimando ele, mimando, dando leitinho, dando coisinha. Ai, senão ele vai desviar. Ai, não pode. Sabe o que o apóstolo Pedro falou? Aqui no 20, Atos 8:20. Mas disse Pedro: vá tua prata contigo, vá teu dinheiro, vá tua oferta, vai teu dízimo, vai o que for aqui. Porque ele estava querendo comprar as coisas de Deus. Não se dá nada na igreja para comprar. Olha lá. Mas disse-lhes Pedro: vá tua prata contigo, a perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Estamos precisando de Pedros nas igrejas. Vamos continuar. 21. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Eita. Não fala isso, porque ele vai desviar da igreja. Não. Dá um jeito aí, não sei se vira, dá uma desculpa. Aqui os pregadores de hoje fazem isso, sabe? Pedro falou: tu não tens parte nem sorte nesse ministério. Olha, tu não faz parte do nosso ministério, porque o nosso ministério não foi comprado com dinheiro, ok? Então era isso que Pedro estava dizendo. Tu não faz parte do nosso ministério, porque não foi comprado com dinheiro. Entendeu? Aí vamos continuar. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Porque quem está vendendo ou querendo comprar os dons do Espírito Santo, gente, não tem o coração reto diante de Deus. Ok? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro já foi falando logo a verdade. Glória a Deus e aleluia. Mas hoje não pode mais dizer a verdade, né? Hoje tem que enrolar. Vamos lá. 22. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E não pensa que Pedro aqui estava dando risadinha. Ai, irmãzinho. Não. Pedro era um judeu, e daquele judeu bem brabo. Brabo. Coisa de português, viu? Coisa de brasileiro. Mas daqueles que dizia na cara. Pedro teve problema, até com o apóstolo Paulo. Porque, se bem que o apóstolo Paulo não era sincero, mas dois sinceros. Vamos lá, 22. Ele falou: para arrepender daquela maldade, arrepende e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Arrepende. Se você não dizer a verdade para a pessoa, gente, ela não vai se arrepender. Hoje mesmo nós vemos falando, várias pessoas estão falando para pregar o evangelho do arrependimento, porque João pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregou arrependimento. E por que a igreja de hoje não prega arrependimento? A igreja de hoje só fala: levantou a mão, está salvo. Onde está escrito isso na Bíblia? Levantou a mão, está salvo. Aonde está escrito na Bíblia que levantou a mão já está salvo? Na igreja. Levantou a mão na igreja já está salvo. Onde está escrito isso na Bíblia? Cadê o versículo? Quando eles foram presos, que aqueles carcereiros iam se matar, porque se deixasse o preso sair, eles eram mortos. Eles falaram: já vou adiantar, já vou me matar. Que os apóstolos falaram para eles. Eles perguntaram para os apóstolos: e agora o que eu faço? Eu vou me matar. Porque vocês, o anjo veio, deu um terremoto, a cadeia abriu. E o apóstolo falou: crer no Senhor Jesus e será salvo. Crer é crer de verdade.
é segui-lo, é obedecer, ok? É invocar o nome dele. Isso que é crer, ok? Olha lá, 23. Pois vejo que está em fel de amargura e em laços de iniquidade. Pedro falando para ele, contou logo a verdade. Respondendo, porém, Simão, e o Simão reconheceu. Bom é isso, gente, quando você corrige uma pessoa e ela reconhece. Quando você corrige na palavra de Deus, não pelos seus méritos, mas pela palavra de Deus, ok? O 24, respondendo, porém, Simão diz, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. E Simão já ficou com medo. Simão já ficou com medo do que Pedro falou vinha sobre ele. Isso significa porque Pedro falou umas coisas que não era brincadeira. E ele ficou com medo. Ele falou, ora por mim também. Ora vocês também por mim. Para que essas maldições não venham sobre mim. O 25. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Okay? E ali, eles já tinham pregado em Jerusalém tudo, agora eles pegaram Samaria. Ali estava em Samaria. E a obra não parou. Não parou. E as pessoas recebiam o Espírito Santo por imposição de mãos, assim que se convertiam. Depois eram batizados nas águas. Alguns eram batizados nas águas, tinha alguns que não recebeu, porque tinha que ter alguém também para impor as mãos, como Pedro, que tinha o dom, né? Tem que ter o dom também, para você impor as mãos sobre a pessoa, para ela receber o batismo do Espírito Santo. Tinha alguns que recebiam esse dom após o batismo, porque também lá era assim, convertia já era batizado. Inclusive daquele carcereiro também já foi batizado no mesmo dia. O Filipe que encontrou com o eunuco já foi batizado no mesmo dia. Ok? Então, era tudo diferente de hoje. Mas ele se convertia de verdade, não era brincadeira. Agora vamos para o 26. Mais um anjo do Senhor falou a Filipe. Lembra que Filipe, cheio do Espírito Santo, foi pregar em Samaria. Depois Pedro foi ajudar. Quando Filipe chegou lá em Samaria, tinha esse Simão, um mágico, Simão mágico. Tem vários Simão na Nova Aliança, mas esse era o Simão mágico. Inclusive o próprio Pedro também chamava Simão. Ok? O Simão mágico estava enganando todo mundo com as mágicas dele. E tinha gente que ainda achava que ele era de Deus. Quando ele viu o apóstolo Pedro chegando e colocando a mão nas cabeças das pessoas falando em línguas e dando glória a Deus, foi quando ele fez aquela, como é que fala? Quando ele teve aquela ideia terrível na mente dele de achar que podia comprar o Espírito Santo. E eles continuaram, aqui fala que eles continuaram pregando para os samaritanos. Ok? O 26. Mais um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, sabe aquela Gaza que hoje em dia só vive em guerra? Naquela época os apóstolos andavam por tudo ali pregando, não tinha perseguição que tem hoje. Tinha perseguição, eles tinham perseguição sim, mas a perseguição ferrenha mesmo era em Jerusalém. Ali era preso, era chicoteado e até apedrejado. Mas aqui eles estavam em Gaza, naquela época não era como hoje. Então ele foi para Gaza, o qual está deserto. Gaza naquela época era uma cidadezinha lá no fim do mundo. Hoje já é tudo grande. Eu fui ali. Eu fui em Belém. Eu fui até Belém. Acho que é perto de Gaza também, não sei. Ai, gente, é melhor ficar quieta que não vou falar besteira. Mas eu fui em Belém. Belém pertence aos árabes hoje, ok? É isso que eu quero dizer. E Gaza também. Vamos lá, o 27. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros
e tinha ido a Jerusalém para adorar. Então, esse eunuco aqui, que era da rainha, que era dos etíopes, eu acredito que ele não era judeu, mas ele era um prosélito, e ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, ok? Porque eunuco é igual o Senhor Jesus falou, alguns já nascem, outros que são castrados, ok? Então, esse homem, ele era muito importante. Então, o fato dele ser eunuco, tipo, ele não ia agarrar as servas da rainha, ele não ia ter família, então ele podia ter todo o tempo dele para dedicar à rainha e às coisas do reino da rainha de... Aqui, ó, deixa eu ler aqui, ó. Levantou-se, foi, e eis um etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente. Então ele era superintendente de todos os seus tesouros, todos os tesouros da rainha, viu, gente? Dos etíopes. E tinha ido a Jerusalém para adorar. Então, se ele não era judeu, ele era um prosélito, ele tinha se convertido ao judaísmo. Vamos continuar lendo? Regressava, já estava voltando, regressava e sentando no seu carro lia o profeta Isaías. Ele tinha o livro do profeta Isaías. E é difícil você ver alguém assim com um livro em mãos. Ele tinha porque ele era rico. Que não era qualquer um que podia ter um livro. Ainda mais de Isaías. E ele estava indo com o livro de Isaías. E o Espírito Santo falou para Filipe, vai lá. Vai lá que aquele ali está buscando a Deus. Vai lá que aquele ali vai aceitar Jesus. Vai lá que aquele ali vai obedecer. Você tem que dar um passo. Quando você dá o passo de buscar a Deus, Deus dá um passo da tua direção. Você não vai buscar em vão, não. Aleluia. E o Espírito Santo mandou o Filipe lá. Ó, disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajuda-te a esse carro. Pode se aproximar, não tenha medo, vai lá. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E Filipe começou a observar ali, ele está lendo um livro, e o Filipe começou a ver, e era o livro do profeta Isaías. E diz, entendes porventura o que estás lendo? Filipe, um judeu, conhecedor do Tanar, da Bíblia Antiga, que vai ter Malaquias, os profetas, Isaías, o profeta messiânico, eu amo. E Filipe falou assim, porventura tu tá entendendo? Eu vejo que tu é um eunuco da rainha, do etíope, e tu tá entendendo o que tu tá lendo? E ele respondeu, pois como podereis entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Então ali naquele carrinho que era carregado ou por algum animal, ou às vezes até pelos próprios escravos. Enfim, tinha espaço para mais uma pessoa ali, mandou o Filipe subir ali para explicar. Ao 32, Atos 2, 32, viu, gente? A história de Filipe. É linda essa história de Atos 8. Eu nem lembrava mais dessa história direito. Olha lá. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Quem? Nosso Senhor Jesus na cruz. O 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Quem contará a sua geração? O Senhor Jesus não teve geração nessa terra. Esses blasfemos que ficam aí falando que Jesus fornicou, isso é do capeta, viu? Olha aqui, fala. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contarás a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. Ele não teve geração nessa terra. A vida dele foi tirada. 34. Respondendo o eunuco a Filipe, diz: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele foi inteligente. O profeta Isaías estava falando dele mesmo, mas o profeta Isaías teve esposa, teve filhos, teve família. Mas esse aqui não tem geração para contar história, porque a vida foi tirada jovem. 33 anos, uma vida jovíssima. Olha lá, o 35. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus, o Nazareno. Era tudo que Filipe precisava para pregar para aquela pessoa. Estava tudo certinho ali, mas Deus é maravilhoso. Ô Senhor, ajuda a gente a obedecer o Espírito Santo, porque quando é do Espírito Santo já está tudo preparado. Ó, indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Já tinha falado do batismo, já tinha pregado, já falado do Messias que tinha vindo, que tinha sido crucificado, que ressuscitou, que já tinha ido para Deus. E tinha falado do batismo também. E o eunuco falou: pois eu quero esse Messias, eu quero Jesus, e eu quero também ser batizado. Olha, tem água ali, e agora? Eu quero, e a água está ali. Aconteceu? 37. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que esse é o Messias de Israel e que é Filho de Deus, eu creio. Aí o Filipe pegou e falou assim, mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais. O eunuco, que é jubiloso, seguiu o seu caminho. E Deus ainda fez um milagre ali maravilhoso, para aquele eunuco saber que quem tem Jesus, não tem Jesus, também tem milagre. O Espírito arrebatou, não matou. Não foi, o corpo ficou no chão, o Espírito foi. Não. Filipe foi arrebatado com o corpo e tudo pelo Espírito para outro lugar que o eunuco não via mais. Não conseguia. Aí vem os teólogos, os filósofos, né? Inventa um monte de desculpa para explicar esse versículo, gente. Não crê no sobrenatural. Não, o Espírito levou mesmo Filipe. Corpo e tudo. Se você não acredita, me desculpa, mas eu acredito. Vamos lá. Eu acredito. O Senhor Jesus falou: maiores obras farão. Ok? Então o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Hoje em dia tem muitas pessoas que têm arrebatamento de espírito, vai no céu, às vezes até no inferno, vê coisas horríveis, mas vai só o Espírito. Aqui não. O Espírito arrebatou, ele não morreu, ele não estava fazendo coisa errada, ele não morreu. Ele voltou para casa de carona. Não precisou nem se cansar mais andando de volta. Vamos lá? E o Espírito arrebatou Filipe, não viu mais o eunuco, e jubiloso seguiu o seu caminho. O eunuco não via mais Filipe, mas seguiu feliz o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto. Aqui, ó. Para onde que Filipe encontrou esse homem? Para onde Filipe foi? Para onde? Vocês lembram? Gaza. E agora Filipe está em Azoto. Agora Filipe está em Azoto. É só você ver como que essas cidades hoje, onde é esse Azoto hoje. Mas Filipe achou-se em Azoto. Então Filipe foi deixado pelo Espírito de Deus em Azoto. Ok? E, indo, passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E aqui, finisce, como diz o italiano, finisce. E aqui acaba esse capítulo 8 de Atos, que é uma bênção sobrenatural. Cuidado com quem fica discutindo muito a Bíblia. Se é, se não é, se a ciência concorda, se não concorda, se a lei da gravidade da natureza. Gente, vocês acham que Deus está preso à lei de gravidade? Vocês acham que Deus está preso àquilo que Ele criou?
a lei de gravidade, a isso e aquilo. Deus não está preso a nada disso não, gente. Se liberta. Conheça a Bíblia de verdade. Pare de seguir homens. Os homens fazem a interpretação da forma que eles quiserem e você não lê a Bíblia, não conhece. Acredite no que eles falam. Vai ler a Bíblia. Pai, shalom. Não, eu falo para você ler a Bíblia, não é por ignorância, né? Não acho que eu sou chata. É porque é muito bom ler a Bíblia, você vai gostar. Deus vai te dando revelações, ok? Pai, shalom, até qualquer hora. Vou colocar depois no YouTube, me siga lá. Tchau, tchau.